Olá, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande receber vocês nessa conversa. Hoje a nossa proposta, ela é ao mesmo tempo simples e inquietante. Pensar o século XXI à luz de dois autores que compreenderam com profundidade rara os mecanismos da opressão, da manipulação e da erosão da liberdade. A filósofa Hannah Arendt e o escritor distópico George Orwell. Nós vivemos em uma era de hiperconexão. Algoritmos, vigilância difusa, polarização e disputas permanentes sobre a verdade. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, talvez nunca tenha sido tão difícil distinguir com clareza o que é fato, o que é narrativa e o que é fabricação. A pergunta central da nossa tarde é a seguinte: como preservar liberdade, privacidade e pensamento autônomo em um tempo que transforma vigilância em conveniência, opinião em impulso e verdade em disputa? Será que as telas ou as teletelas lá de 1984 agora cabem nos nossos bolsos? Será que a advertência de Arendt sobre a dissolução da realidade comum se manifesta hoje nesse fluxo frenético de imagens, versões e reações instantâneas? Esta não será apenas uma conversa sobre livros. Será uma conversa sobre nós mesmos, sobre como pensamos, como reagimos, como julgamos e como podemos resistir à banalização do controle. Para organizar nossa reflexão, nós vamos percorrer 3 eixos ao longo desta live. Primeiro, a crise da verdade. Segundo, a normalização da vigilância. E terceiro, o enfraquecimento da capacidade de pensar e julgar por conta própria. Assim sendo, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre a banalidade do mal e a vigilância. Você ainda é dono de sua consciência? Vou, nesse momento, chamar os nossos debatedores que vão abrilhantar o nosso evento de uma forma sem igual. Primeiramente, eu quero apresentar a todos vocês o professor mestre Flávio Landolfo. Flávio Landolfo, um amigo querido, de longa data, que eu tive a oportunidade de tê-lo como aluno num curso de pós-graduação lá no século passado. O professor Flávio Landolfo, ele é formado em História e Pedagogia, tem pós em Relações do Trabalho no Brasil Contemporâneo e Cultura e Realidade Brasileira. E também é mestre em Educação. Então, professor Flávio, seja bem-vindo e vou te dar 3 minutinhos para suas considerações iniciais. Primeiro de tudo, agradeço o seu convite, aproveito para agradecer também essa oportunidade e congratulo a todos os que vão participar de uma forma ou de outra nessa live das mais importantes. Aproveitando o tempo que temos e me livrando de qualquer loquacidade, vou aqui diretamente explicar 4 elementos que são fundamentais para a gente entender a dinâmica dessa live enquanto pensamento, reflexão, conhecimento, crítica. São 4 aspectos iniciais. Primeiro de tudo, o século XX e suas ideologias, já que estamos falando de Arendt e de Orwell, que são frutos desse período, né?
e o que essas ideologias produziram nas vivências e nas críticas que eles produziram. Por fim, né, além dessa questão temporal, ideológica daquele período do século XX, que hoje se derrama sobre o nosso século, tal como o século XIX se derramou para o século XX, a atualidade, né, desse pensamento tecnológico como uma força prometeica. Em que sentido estou dizendo isso? Me reporto à mitologia grega, que Prometeu, roubando o fogo dos deuses, o entregou para a humanidade como uma benesse, sem ter a noção de que o fogo que alimentava, que protegia, que iluminava, ele também poderia ser uma força destrutiva, tal como toda a tecnologia e conhecimento demonstrou ser. Né? Então, vamos lá. Eu me lembro de uma palestra que assisti há muito tempo atrás, com o professor, mestre, doutor, Paul Eugène Charbonneau, aonde nas suas falas ele se referiu ao século XX como o apocalipse que não se concluiu, um apocalipse incompleto. Por quê? Porque o mundo da tecnologia desenvolvida ali, o mundo da ideologia sobre o valor da condição humana, revelou um mal que poderia ter destruído a condição humana, a vida na totalidade da Terra, sem ter concluído, mas que abriu brechas, portas e janelas para que isso acontecesse. Né? Então, o que seria isso? Né? Essa potencialização de um apocalipse que não aconteceu. Primeiro de tudo, ele olha as ideologias da época como um mal pleno, mas que não concluiu o fim escatológico, tal como está no Apocalipse da Bíblia, da finalidade geral daquilo que aconteceria com a nossa espécie. Né? Então, ele lembrou-me que as falsas promessas da tecnologia que aconteceram lá no final, entre o meio e final da Revolução Industrial, a tecnologia haverá de resolver tudo, ela resolveu muitas coisas, mas não resolveu tudo. Ela resolveu a questão de uma produtividade imensa, mais barata, mas ela também produziu uma série de opressões que foram desde a desigualdade social nos países desenvolvidos até a exploração dos países que seriam chamados colônias, que não conseguiram. E isso é óbvio que permitiu toda sorte de ideologias críticas e opressivas. Né? Então, nós temos Marx e Engels, no começo da Revolução Industrial, percebendo a miserabilidade, a exploração, a violência que acontecia entre as classes sociais, daqueles que possuíam e daqueles que não possuíam, e determinando uma série de atitudes e pensamentos que permitiam todas as sortes de opressões e violências para além do simplesmente econômico. Isso Meu é determinante. Deus do céu, meu Deus do céu. Eu estou vendo que essa live aqui, ela está programada para 1h30, mas nós vamos precisar de umas 4, 5 horas, porque o assunto é instigante. Sim. E é de aprofundamento. Desculpe te cortar, Flávio, mas só para não deixar o nosso segundo convidado aqui ansioso, né, que é o professor Nelson Pasquarelli. Pascarelli, desculpe. Pascarelli. Né? Espera só um minutinho, tinha sumido aqui. O professor Nelson Pascarelli, filho, ele é paulistano, é consultor científico educacional, é palestrante, professor e escritor. Ele tem a simplicidade de 40 livros publicados, 40 livros, professor Flávio, né? Nas áreas da educação ambiental, ciências e sociedade, pedagogia e literatura brasileira. Tem obras com artigos publicados pela editora FTD, Giostre, Minuano e UAC.
Ele é graduado em Pedagogia, Filosofia, Psicologia e Biologia. Possui pós-graduação em Psicanálise, é psicopedagogo, Psicologia Social e Antropologia, Geografia Populacional e Econômica, Microbiologia, Pedagogia Hospitalar e Gestão Educacional. Ele atua na capacitação docente e desenvolve projetos educacionais e científicos na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Só a leitura do currículo do professor Nelson praticamente já tomou a live inteira, mas isso é para a gente mostrar o peso dos nossos debatedores. Professor Nelson, seja bem-vindo. 3 minutinhos para suas considerações iniciais. Eu agradeço essa oportunidade de debater um tema tão interessante e desafiador. E a minha vivência principal de 30 anos na educação, nesses 30 anos eu fui observando situações preocupantes que foram potencializadas por essa guerra. Eu falo de guerra mesmo, que é uma guerra de fake news, de manipulação da verdade. E o que mais me preocupou foi a perda da empatia, que é um trabalho que eu venho realizando com os meus alunos dentro das minhas aulas de ciências, o Educando para o Pensar. Então, quando eu estudei e revisei essa banalidade do mal, que é um tema central em Arendt, e surgiu uma pergunta que essa pergunta não sei o quanto já foi respondida. Que educação queremos, se for necessária, após Auschwitz, após o Holocausto? Que educação desafiadora para repensar, né, o quanto que pessoas comuns são capazes de cometer atrocidades simplesmente porque estavam seguindo ordens. E trazendo isso para o meu cotidiano escolar, eu estou observando, né, o quanto que os alunos praticam pequenas maldades e não são solidários, não têm empatia pelo outro. Eu estou falando de uma faixa etária que eu atuo, que é uma faixa etária fundamental, que vai da pré-adolescência até a adolescência, né? O quanto que eles praticam bullying, são racistas, têm atitudes preocupantes, né? E são o quê? São o futuro. Então, eu participo de 2 comissões, comissão de mediação de conflito, porque conflito, como dizia o Kant, onde tem pessoas, tem conflito, mas não pode chegar ao confronto. Então, do conflito ao confronto, tem a mediação. Esse trabalho eu venho realizando desde o ano passado, e agora eu faço parte também da comissão que trabalha os assuntos, né, antirracial, a prevenção contra o bullying. Então, assim, é algo que tem que ser feito cotidianamente, não pode somente ser ponto de partida. Não podemos ser só uma semana de prevenção contra o bullying, repensar atitudes raciais, promover o antirracismo. Não, tem que ser um projeto sistêmico ao longo do ano letivo. Esse é o desafio. Então, é o que eu tenho vivenciado no meu cotidiano escolar, conversado com os professores, através das comissões que eu participo, né, o quanto que é um desafio, né, que é promover a empatia, a alteridade, a tolerância. Eu disse para os alunos, você não precisa gostar de ninguém, mas tem que respeitar. Tem que respeitar o direito que todos têm, previsto, né, na nossa Constituição. Então, esse sentido que eu venho trabalhando é um trabalho de formiguinha. É um trabalho aluno a aluno, fundamentado, escutando o seu aluno, entendendo, né, por que um comportamento agressivo se manifestou. Aí eu trabalho numa escola que eu tenho alunos de 12 países, é um caldeirão cultural. Então é um desafio muito, muito grande, né? Então eu fico pensando como é que o que eu devo e posso fazer para causar essa reflexão, algo que se perdeu, que é o pensamento crítico, né? Que é uma perda muito grande, né? E aí a fragilidade nas relações humanas também, a dificuldade de fazer vínculos, né? Eu lembro do Bauman, né? Como que a afetividade teve essa
essa questão da liquidez, né? Ao ponto de romper-se um namoro pelo WhatsApp. Que é isso? É assustador, né? E eu não estou só falando que eu sou de uma outra geração, estou falando algo muito presente, né? Aproveitando, professor Nelson, que você já tocou nesse ponto, eu já queria, aproveitando a sua fala, e já com você em evidência, entrar no nosso primeiro eixo de discussão, que é a realidade sob ataque. Né? A Hannah Arendt, ela advertia que um ambiente politicamente degradado, ele prospera quando as pessoas já não conseguem distinguir fato de ficção, realidade de propaganda, verdade de conveniência. Em uma era de deepfakes, ou fake news, né? Desinformação em escala e excesso de versões concorrentes, ainda existe uma realidade comum capaz de sustentar o debate público? Essa é a primeira questão. Ainda existe esta possibilidade de sustentar o debate público? E eu trago também uma segunda questão. Trazendo isso para o presente, se George Orwell imaginou um Ministério da Verdade centralizado, hoje nós teríamos uma dinâmica muito mais difusa, algorítmica e quase invisível. Como esse ecossistema acelera a corrosão da percepção coletiva do real? Eu deixaria essas duas questões para complementar essa sua fala. Então, o que é verdade, a manipulação da verdade, e existe algo, né, que é assim, isso para mim é muito preocupante, quando, conhecendo o teu estilo de vida, tuas opções, o que você compra, onde você vai, porque hoje se sabe tudo sobre todos. Então, começa a te fornecer aquilo que é o teu perfil, fala aquilo que você quer ouvir. Isso não gira o problema, você perde todo o criticismo, porque hoje é praticamente impossível ser anônimo. Você coloca no Google o nome completo de uma pessoa, você sabe tudo sobre ela, sem permissão. Sabe se ela tem processo, se não tem, estado civil, onde trabalha. Tem sites que são especializados nisso, né? Quanto mais você paga, mais informações você tem sobre o seu vizinho. Então, esse estado de vigilância que se instaurou, né, pelas redes, promove o quê? Medo. Será que eu quero que saibam tanto sobre mim? É uma situação assustadora. E acontece que as notícias ficam assim, referencial de si mesmo. Então, cada um tem a sua verdade. Então, já não sabe mais o que é verdade. Né? E principalmente quando você tem, como acontece em Orwell, um choque, né, de você ter duas informações que se contrapõem, são contraditórias, paradoxal, e isso causa essa confusão. Então, acredite-se naquilo que o partido, o grande irmão, no caso do Orwell, diz, promove esse estado de redução da linguagem, né? Que acontece em Orwell também, e aí você reduz a linguagem e cria o quê? Uma crise no pensamento. Então, e hoje isso é muito presente. Eu vejo para os meus jovens que eles não se aprofundam em nada, ficam na superfície. E tenho trabalhado com eles, educando para o pensar, trabalho com eles em metodologia científica, história da ciência. Então, a dificuldade que eles têm de se aprofundar num tema, tudo é superficial. E se está na superfície, não consegue argumentar, não consegue criticar, e acredita naquilo que é mais palatável, aquilo que lhe convém. Então, realmente, é uma situação preocupante no âmbito da educação. E qual seria o próximo passo agora? Eu gostaria de inserir o nosso amigo Flávio Landolfo, porque eu estou sentindo que ele está incomodado, ele está se coçando, querendo falar sobre esse assunto. E já complementar, Flávio, com a seguinte questão. Nós estamos
como já foi demonstrado e foi apresentado também pelo professor Nelson, né? Nós estamos diante de uma simples crise de informação ou de algo mais grave? É uma crise da própria possibilidade de convivência democrática? Seria um primeiro ponto. E se a primeira batalha é pela verdade, qual seria a segunda batalha? Talvez pelo espaço interior, em que ainda conseguimos pensar sem sermos continuamente moldados, monitorados ou pressionados? Aí entra a famosa política atual do cancelamento, né? Então, gostaria de ouvir você nesse sentido, Flávio. É uma questão que chamou muito a lógica de Orwell e Arendt no século XX, foi a questão da desumanização resultante das ideologias. Na época, nós tínhamos o quê? O nacionalismo, o racismo e a eugenia. Hoje em dia, nós temos aqueles que são aceitos e aqueles que são cancelados. O que acontece? Na década de 2000, nós tínhamos aquela ideia utópica, depois falaremos talvez de distopia, mas ideia utópica de que o mundo virtual, o mundo da comunicação virtualizada, que exterminaria o tempo e a distância, elas fariam com que as pessoas tivessem uma interação muito mais propositiva. E o que a gente viu? Nunca esse pressuposto foi tão falho, tanto fracassou. Por quê? Essa virtualização, ela promoveu ainda mais isolamento, porque as pessoas não se responsabilizam pelo que elas dizem, pelo que elas estão interagindo, e também elas fortalecem o individualismo. Esse individualismo que o professor Pascarelli denuncia, a falta de empatia, a falta de respeito, a falta de responsabilidade, a falta de consciência crítica e autocrítica, né? Essa interação, o que ela dá permissão para o mal, né? Que tanto perturbou Arendt, sobretudo, mas também estava lá em Orwell, que é essa permissão para o mal. O diferente, aquilo que eu não gosto, ele precisa ser cancelado, destruído. E o sofrimento do alheio, isso não é problema meu, é o sofrimento do alheio. Quem manda ele ser diferente? Quem manda ele não pensar tal como eu penso? Né? Isso é o império da convicção que determina a atual ideologia, que ela não é de esquerda nem de direita, ela é aquilo que eu gosto, aquilo que eu desgosto, simples e puramente, e onde eu não tenho a perspectiva de uma realidade objetiva. É uma coisa triste, porque como você mesmo colocou, meu caríssimo mestre, no século passado, a história era muito objetiva. Ela tinha que ter embasamento, ela tinha que ter reflexão, ela tinha que ter a comparação crítica. E isso foi se esgotando muito. Então, aquilo que você coloca, essas perspectivas, elas não estão alheias àquilo que Orwell e Arendt colocaram. Eles são diferentes nas suas abordagens, sim. Enquanto Arendt era uma filósofa crítica, com uma leitura de esquerda, mas totalmente independente, porque ela criticava tanto o liberalismo que fracassou, quanto o movimento stalinista, comunista, lá, e os autoritarismos, depois totalitarismo de direita, ela faz a reflexão da condição humana frente a isso. E muito crítica e muito oportuna, que não se dissolve com o tempo. Por outro lado, nós temos o Orwell, que usa da literatura, inclusive a literatura fabular, como você pode olhar, 84 e o Revolução dos Bichos, sobretudo, onde ele mostra o quanto as pessoas, em nome de uma convicção, aceitação, adequação, se permitem tudo.
O professor Pascarelli, ele provavelmente vai falar agora, após minhas falas, sobre arma em Jerusalém. Eu acho que fecha bem aquilo que eu estou refletindo agora nesse momento. Maravilha, maravilha, Flávio, maravilha, Nelson. Eu acho que a gente conseguiu pintar esse quadro, que é exatamente essa questão que envolve a realidade sob o ataque, né? Nós estamos vivendo realmente um ataque à nossa realidade. E esse ataque à nossa realidade, ele acaba passando por diversas questões, ou de natureza de vontade própria, ou de natureza de necessidade de aceitação social, né? Eu não estou conseguindo ver aqui quantas pessoas estão nos acompanhando nesse momento, mas eu gostaria de deixar um questionamento para quem quiser escrever aí no chat, né? Se alguém teria alguma situação em que se sentiu que a tecnologia sabia demais sobre ela própria, né? Como o professor Nelson disse, né? Hoje, conforme você paga, você sabe mais uma pessoa, sabe menos, você sabe todos os problemas, inclusive de ordem pessoal. E uma outra pergunta que também ficaria para os nossos espectadores é se alguém já deixou de expressar uma opinião publicamente por receio da reação na internet, né? Se alguém passou por isso, se poderia, em rápidas palavras, dizer como é que foi essa história. E aqui eu até quero colocar uma vivência pessoal, né? Primeiro, com relação a essa questão da tecnologia saber mais do que a gente imagina, né? Eu gosto muito de um filme que passou algum tempo atrás, chamado, se eu não me engano, era Eu, Robô, com Will Smith, né? Eu às vezes confundo se é o Eu, Robô ou se é o Minority Report, Os dois que excelentes. são dois filmes excelentes, mas que o indivíduo, ao entrar numa loja, as câmeras captam a íris e já fazem todo o reconhecimento, inclusive do que ele comprou no passado, encaminhando o indivíduo para uma sessão com novas promoções, novos lançamentos e coisas do gênero, né? Onde a gente acaba sendo praticamente rotulado por tudo aquilo que as redes possuem a nosso respeito, né? E com relação a essa questão da deixar de se expressar publicamente por receio da internet, da reação da internet, né? É hoje o que a gente vê acontecendo aí com os famosos cancelamentos, né? Basta que alguém pense de forma diferente da maioria, para esse alguém não apenas não ser aceito, mas sofrer toda uma política de cancelamento, inclusive de forma agressiva e ofensiva. E aí eu gostaria que o professor Nelson pudesse complementar essa fala dentro desses dois aspectos. Então, vou contar uma coisa que aconteceu a semana passada. Um aluno, um dos meus alunos com altas habilidades, muito inteligente, aluno de 8º ano, ele chegou para mim e falou: professor, o senhor comprou um café, uma cafeteria francesa na Amazon. Eu olhei para ele e falei assim: comprei mesmo. Viu, professor, eu consigo saber tudo a seu respeito. E aí eu perguntei: como é que você se sente fazendo isso? Ele não esperava essa minha pergunta, né? Eu falei: poxa, que interessante, né? Como que esse tudo sobre todos, né? Cria essa situação que tende ao mal-estar, né? Agora, algo também que eu queria falar aqui, que como esse isolamento, né? Ele impede a união das pessoas, o afastamento. Ontem eu discuti com a minha esposa, que é psicóloga, algo interessante. Quando uma mãe se desespera, e eu escuto muito isso quando a mãe vem falar com os professores, que o menino, né, o filho, se fecha no quarto dele, fica horas e horas na internet, ou jogando, e quando a mãe chama: vem jantar, teu pai está te esperando, teu irmão, estamos todos na mesa, vem.
E ele se revolta e fala, não, eu vou almoçar aqui. Veja como que isso já começa a minar a família. E começam os conflitos, né, entre os familiares. Como que essa situação se dissocia. Eu tive que fazer um atalho com os meus alunos, que eu falo para eles, olha, eu trabalho com o quê? Qual é o meu material? Não é só ciências. Não só são os projetos em robótica, cultura maker. Eu trabalho com o futuro. Então, falei, vocês estão em formação. A ideia de certo e de errado ainda está se formando na cabeça de vocês. E dentro desse caos de informação, de tanto fake news, é muito difícil saber. Aí eu lembrei uma fala do Cortella. Falei, olha, isso aqui é um atalho. Quando você não souber se é certo ou errado, você vai usar esse meu atalho. O que você não pode contar para sua mãe, não faça porque é errado. Eles ficaram assim, nossa, professor, que bacana isso. Né? Olha só como que isso é fácil. Então, pensa nisso. Porque é uma urgência, né? Não deixar que esses jovens caiam nessas armadilhas que vai minar a noção de verdade, fazer o bem sem olhar a quem, porque é isso que você tem que trabalhar. Que a escola, além do espaço do saber, ela é formativa. Né? Porque a escola, isso é muito sério, a escola não matricula alunos, a escola matricula famílias. Cada um dos meus alunos tem uma história social que precisa ser conhecida, escutada para que ocorra uma aprendizagem. Então, são desafios constantes. E eu vejo, né, nesse encontro, né, da Arendt com Orwell, né, porque o 1984 não é só ficção. Lá estão todos os elementos de como se forma um totalitarismo. Está tudo ali. E a Arendt faz essa leitura muito correta, né? Os elementos são muito concatenados, muito articulados. Então, esse desafio que passa, como eu disse anteriormente, né? Como que vai perdendo a linguagem, a articulação, o isolamento, aí fica mais difícil você enfrentar um sistema opressor. Porque está ocorrendo um reducionismo na cultura, na argumentação, tudo é muito rápido, tudo é muito fast food, né? Então, claro que nós temos o quê? A era do vazio novamente. A era do vazio se impondo, né? Maravilha. Se percebe que existe uma sensação de vigilância constante e que nem sempre precisa ser comprovada para poder produzir algum efeito social, né? Essa questão do aluno que estava te vigiando daquilo que você compra na Amazon é algo surreal, né? Surreal, e aconteceu. Agora, o simples medo da exposição já altera, inclusive, o comportamento. Então, com certeza, opa, peraí, como é que está ficando essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, onde uma simples aquisição de uma cafeteira, né, já torna a minha vida muito mais pública do que ela deveria ser, né? Talvez esse seja um dos sinais mais sutis de perda de liberdade. Porque a autocensura vai se tornando um hábito. Ou seja, nós estamos começando a ficar presos sem a sensação da prisão, acreditando que ainda somos livres. Porém, estamos ainda passando por esse medo de exposição que vai alterando aos poucos o nosso comportamento. É algo até implícito nas condutas das pessoas, né? E com isso a gente passa por uma segunda provocação, né? A provocação que envolve a questão da solidão, da massa e da vigilância. A questão da solidão, o professor Nelson já falou do aluno, do integrante da família que fica lá no seu quarto o tempo todo nas telas, no videogame, nas conversas de rede social e etc., e que acaba não tendo mais essa convivência familiar, né? O Orwell, ele mostrou
no seu livro 1984, uma vigilância imposta de cima para baixo, né? Então, é o grande irmão vigiando a todos que estão subordinados a ele. Hoje, numa grande medida, nós mesmos estamos entregando esses dados, essas rotinas, essas preferências, esses padrões de comportamento em troca de conveniência, de velocidade e de pertencimento. Não é raro, por exemplo, às vezes eu faço uma consulta no Google sobre uma viagem que eu pretendo fazer a Salvador. E logo na sequência, sem eu procurar por nada, eu começo a receber uma série de publicidade de agências de viagem, de hotéis, de passeios em Salvador. A questão algorítmica cerceando a minha livre disposição daquilo que eu pretendo fazer, né? Então, a pergunta que eu faço agora é a seguinte, e agora eu vou trazer aqui o professor Flávio de volta aqui à nossa conversa, né? Flavinho, pois não. Nós estamos normalizando a renúncia à vida privada? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, Flávio, a Arendt via na solidão um terreno fértil como forma de dominação. A questão que fica é essa. Estar conectado a milhares de pessoas, eu tenho 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, né? Isso significa que estamos realmente acompanhados? Ou estamos produzindo uma sociabilidade superficial que nos torna mais vulneráveis à manipulação coletiva? Eu vou usar uma figura poética, estar só no meio da multidão. Se isso era realidade no tempo de Arendt, onde as pessoas estavam ali à mercê de um poder totalitário que poderia determiná-las a realidade, hoje isso é um fato cultural. Estar isento do mundo coletivo hoje é um processo de resistência, dependendo do fortalecimento psíquico que você tem, né? Essa ideia que a gente tinha até a década de 60, 70, de que o coletivo era necessário para a sua formação saudável, e era real, porque você tinha os exemplos vividos, a mesa com os pais, a mesa de domingo com sua família, as festas religiosas ou os cultos religiosos que você pertencia, eles te davam alguns parâmetros. Hoje em dia isso já não existe mais, né? Hoje em dia, tudo o que essas gerações, que são 2 gerações para trás para hoje, e serão provavelmente as próximas, elas estão na lógica de que a minha figura virtual ela é muito mais necessária e importante para o meu bem-estar do que a minha figura real. E aí que começa uma série de problemas. Agora, em relação ao isolamento, pelo menos virtual, ser necessário é indiscutível. Quem dá o direito do outro saber a respeito de meus detalhes? Será que a minha pessoa, como a pessoa do professor Pascarelli, ou a sua, querido Vladimir, na sua intimidade, na sua convivência, no seu agir social, seja tão determinante para a pessoa que é você enquanto educador, que você, ou como o professor Pascarelli, qualquer outro, ter uma fala consistente para análise da realidade? Quem dá o direito de saber que se eu comprei o livro do Marquês de Sade ou comprei um café Tiveta importado? Só a pessoa cuja vivência é tão esvaziada da base intelectual e do juízo crítico
que nada mais tem a fazer do que observar o próximo. E toda observação, amigão, ela é maléfica em se tratando de sociedade. Algumas são benéficas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas olha, meu amigo, por que a primeira coisa que os nazistas fizeram em relação à comunidade judaica foi pedir para eles mandar que eles colocassem uma estrela de Davi na roupa? Porque é judeu. Ele podia ser loiro do olho azul, ele podia ter aqueles cachinhos debaixo da orelha, ele podia ser um homem moreno que trabalhava. Hitler era moreno, era moreno. Hitler era moreno, era moreno. Como que eu vou saber quem é judeu? Eu preciso marcar essa pessoa. Entendeu? Então, presta atenção, Arendt já tinha percebido essa lógica da marcação do indivíduo para o acolhimento, para a exclusão e para o extermínio. Ou seja, nós vemos aí que as redes, elas ou ampliam a comunidade real, ou fabricam uma sensação de pertencimento que, paradoxalmente, enfraquece a autonomia individual. Né? Hoje, existe ainda um direito à opacidade, ao silêncio, à não exposição? Né? Esse direito ainda ele é culturalmente valorizado? Vladimir, eu só faço um adendo como uma pergunta para você. Nos tempos que você era adolescente, um jovem adulto, quando você queria ter uma interação afetiva e social, como você teve, por exemplo, com a admirável Adriana, sua esposa, você fazia isso virtualmente ou você desenvolvia uma amizade pessoal, estava num espaço onde vocês iam se conhecer, onde se oferecia um drink, onde se comentava uma notícia. Tanto é que para todos nós que tivemos nossas relações afetivas e sociais, da nossa geração, que nasceu depois dos anos 60, era isso. E não existia crise dentro dessas relações. Sabe o que acontece hoje? Você tem meninos e meninas de 14, 15 anos que entram nesse universo, se eles não mostrarem um signo de consumo, de aparência, de positividade virtual, ele não consegue nada. Aí o que acontece? Esse vazio, esse distanciamento que foi prometido e não foi cumprido lá desde a década de 2010, ele leva essa pessoa à autodestruição. Aquela professora, se não me falha a memória, Mércia Akzakov, da Unicamp, se não me falha a memória, ela coloca isso. Aonde nasce a perspectiva do suicídio em cima de jovens que vivem em função da virtualidade? Agora, Orwell não nos avisou que o mundo seria assim? É claro que ele precisava expandir isso para o momento político daquele tempo. O império das ideologias totalitárias. Por que totalitário? Tudo! Ou é isso ou é aquilo. Agora, nós fragmentamos isso. Ainda assim, essa ideologia ela é totalitária, mas ela é fragmentada. Mas que contrassenso! Totalitário e fragmentado? Pois é, porque se trata no âmbito do desejo, da consciência, do pertencimento, que nunca existe na totalidade, mas ele é o quê? Pantanoso, diluído. Maravilha. Com isso, o Flávio estava falando agora, estava vindo outras questões aqui no pensamento, mas que eu não vou colocar agora, porque senão a gente vai viajar na maionese, né? Mas uma coisa é certa, né? Parece que toda essa tecnologia que caminha a passos largos, né? Ela não sustenta nenhum tipo de controle. Né? Esses hábitos de repetição, essa adesão automática
inclusive essa perda de responsabilidade pessoal, e aí é onde entra o momento de se falar um pouquinho de Eichmann, né? Da perda da responsabilidade pessoal, porque afinal de contas ele só estava cumprindo ordens, né? Eu gostaria que o professor Pascarelli pudesse complementar essa ideia desse controle tecnológico e dessa perda da responsabilidade pessoal. Realmente é um desafio, né? Ouvindo a fala do Flávio, a sua fala também, ocorreu algo que é tão atroz, que envolve perder o controle, que é o bullying digital. Ele não desaparece. Ele é reeditado, passa para um, passa para outro, se perdeu o controle. E quem sofreu esse bullying digital, como já tem relatos de casos, fica numa situação de tão baixa autoestima que decide cometer suicídio. Então, veja como que esse lado atroz, né, das redes sociais está minando a saúde mental dos jovens. Eu, com 30 anos de magistério, eu nunca ouvi, e estou ouvindo nos últimos 3 anos, uma criança com 11, 12 anos chegar para mim e falar: professor, eu quero morrer, já sei como é que eu faço. Quantas vezes eu tive que realmente agir rápido e acionar a rede de proteção da prefeitura por causa da fala de um aluno que tem 11 anos. Eu nunca ouvi isso, porque o suicídio no Brasil e no mundo de 10 a 25 anos disparou. Então é uma crise da saúde mental potencializada por esse isolamento, potencializado por todas as mazelas que vêm pela rede social, pela internet, enfim, todas as distorções que ocorrem, os vídeos que mostram, né, distorções também na sexualidade, né? E os alunos perguntam, porque eu trabalho isso também, que é a questão da reprodução, da sexualidade. Falou: professor, eu vi um vídeo, eu fiquei horrorizado. É assim mesmo? Eu falei: não, isso é um exagero. Você assistiu um vídeo pornográfico? Não é assim. Então, sabe, é o tempo todo apagando em pequenos incêndios, para não comprometer a formação desses alunos, né? Eu também estava lembrando aqui algo que muito importante. Eu estou trabalhando em cima de fatos. O meu ano mais difícil na educação foi logo após a pandemia, que isso fundamenta também com a questão da Arendt, que é a perda, né, dos vínculos se fecharem em si mesmo. Então essas crianças voltaram para a escola depois de ficarem aí quase 1 ano e meio fechado, né, em seus quartos, seus apartamentos, sem brincar no parquinho, sem brincar no playground, né? Perderam a socialização, a troca. Foi muito difícil retomar isso. Ainda estamos retomando, né? Não é uma questão tão rápida assim. Então, como que hoje se tornou mais difícil ainda ser educador no Brasil, além de todas as afrontas que nós sofremos como educador. Mas o trabalho de base se tornou algo desafiador, um trabalho de Hércules, né? Então, cada vez que não sabemos mais, né, como lidar, o que é a verdade, e trabalhar o tempo todo com o aluno, o que é uma fonte confiável, mostrar como é que se faz uma pesquisa, e principalmente algo que se trabalha em ciência, que é aprender a suspeitar, a fazer hipóteses. Eu falo para meus alunos, a base do conhecimento científico aqui, que é para a vida também, é suspeitar, fazer hipóteses, um acho que, não acreditar em tudo que está aí pronto para ser consumido. Então, realmente, essas questões que envolvem uma distorção severa da realidade, do certo, do errado, do bem, do mal, né? E algo que eu já havia falado anteriormente, né, que é trabalhar alteridade, empatia, o mais rápido possível, porque eles sentem um certo prazer, um certo sadismo em machucar, em ofender, e cada vez mais elaborado, porque você também aprende pela rede como ofender, como fazer uma vingança. Existe uma escola também do mal o tempo todo, né? Então isso
são situações que eu estou pontuando que é um desafio constante para todos os educadores, que se são comprometidos com a educação, com a formação, com o futuro desses jovens, né? É isso que eu gostaria aqui, né, de pontuar, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu estava com muita Não, coisa na cabeça. respondeu sim, professor. Aliás, antes de iniciarmos a nossa live, eu conversava nos bastidores com o professor Flávio e estava, inclusive, lamentando que a fila de leituras que a gente tem para fazer, ela é cada dia maior, porque a gente acaba se prendendo nas telas, a gente acaba se prendendo nas redes, né? E aí eu gostaria de chamar o professor Flávio de volta aqui, justamente para questioná-lo, né? As redes, elas ampliaram o diálogo ou elas reforçaram as bolhas? Estimados amigos, a gente tem que ter essa crítica prometeica, né? A tecnologia poderia ter facilitado muito o aprofundamento do pensamento das relações humanas. Mas quem as usam, muitas vezes não tem a formação adequada para chegar nesse ponto de uma intelectualidade ativa e importante e socializadora. Então, o que acontece? Assim como qualquer coisa nessa vida, qualquer tecnologia dessa vida, ela tem um princípio prometeico. Vou levar a luz, vou levar o aquecimento, vou levar as facilidades. Mas disso, o que derivou? Né? Lá na mitologia de Prometeu, roubou o fogo dos céus e levou para a humanidade. A mesma coisa essa tecnologia. Não, nós vamos diminuir as distâncias, nós vamos conectar as pessoas e tudo será maravilhoso, certo? Aí o professor Pascarelli nos alerta. Quanto de maldade, de falta de empatia, de desrespeito, de crueldade, de lambança, desculpe o termo, em relação ao diferente, ao outro, aquele que você não quer. É tão complicado, né, fazer uma avaliação de certo e errado, de bom e mal, porque as tecnologias elas não funcionam desse jeito, professor. Elas se permitem o mal, mas também elas podem produzir o bem. Eu acredito que anteriormente a qualquer forma de utilização de conhecimento, tecnologia, o que quer que seja, ele demanda uma formação, né? Nós vivemos, nossa geração, a minha, do professor Pascarelli, a sua, uma geração que para você ter um conhecimento, você precisava acordar no sábado de manhã, pegar um ônibus e ir para uma biblioteca, buscar o livro na esperança que ele tivesse lá, ler, fazer a sua interpretação, suas anotações para você exercer o saber adquirido. Hoje é tão simples. Qualquer coisa é qualquer coisa. Por quê? É porque o conhecimento é ruim em si, hipótese alguma. O saber é sempre importante, mas importa mais é saber como utilizar. Os melhores químicos da Alemanha nazista, isso vai ser um outro tema de palestra da Arendt, quando eles perceberam o quanto eles poderiam crescer no regime nazista e participar de tudo aquilo que estava acontecendo, eles não pensaram duas vezes. O Zyklon B, produzido pela Bayer, foi solicitado que eles tivessem um efeito ainda mais danoso e rápido para os seres vivos, que no caso era a população judaica, os comunistas, os homossexuais, os testemunhos de Jeová, todos que morreram ali, né, ciganos. Então, nós temos essa questão. Por causa disso, nós vamos jogar todos os produtos da Bayer. Não, nós temos que ter algo que o Orwell e a Hannah Arendt exigiam da gente.
que é um juízo crítico, humanitário e um distanciamento, porque neutro ninguém é. E o Eichmann, né, que acho que é epítome de tudo aquilo que é o canalha, o covarde, o abusado, o infeliz, o que ele falava? Não, eu até sabia, mas isso não era problema meu, isso era uma obrigação minha. A lei mandou, eu fiz. Eu não tinha problema com os judeus. Aí, quando ele já está morto lá, aí se descobre textos reproduzidos numa reunião que ele tem com os líderes húngaros. Tinha 500 mil judeus na Hungria, já no fim da guerra, já quase em 45. E o que ele fala para aqueles plenipotenciários da Hungria? É terrível a morte humana, mas a morte dos judeus, olha só, é muito necessária para o projeto de mundo que nós temos. Aí depois ele fala, não sabia de nada, não queria saber de nada, só cumprir as ordens que me foram dadas, né? Então fica tão fácil você utilizar esse discurso, está aí dado. Por que eu vou ter que pensar sobre isso? Não tem problema, né? Vamos avisar que o vizinho vamos excluir aquela menina que é feia, vamos amaldiçoar aquele moleque que é gordo, vamos infernizar aquelas crianças que são os meninos afeminados, as meninas masculinizadas, vamos fazer o mal, porque isso não é problema meu, é o mundo dado. Na verdade, como o Orwell diz, o mundo nunca está dado, o mundo é aquilo que nós fazemos dele, né? Bom, com relação a isso, Flávio, eu acho que é importante que a gente pontue muito bem esses dois autores que são o nosso centro da conversa, né? Para quem não leu Orwell, né? Orwell, ele tem várias obras publicadas, mas duas delas chamam bastante atenção. A Revolução dos Bichos, que é uma certa paródia à Revolução Russa, né? A Revolução Totalitária, né? E 1984, que é uma distopia de um futuro que ele prevê em função aí de um controle também totalitário exacerbado. Já a Hannah Arendt, ela viveu na pele as questões do nazismo, ela acompanhou de perto todo o desenvolvimento dos julgamentos pós-nazismo, né? Em especial Nuremberg e o Eichmann em Jerusalém, e ela detectou em sua obra as motivações pelas quais o totalitarismo se instala e como ele pode chegar ao cometimento de atrocidades sem exigir que necessariamente alguém seja considerado um monstro, né? Basta apenas não pensar. E aí eu gostaria de deixar com o professor Nelson. Hoje, qual a ideia de Orwell ou Arendt parece mais atual nos dias de hoje, né? Qual parece que está realmente acontecendo daquilo que foi escrito, daquilo que foi previsto, ou daquilo que foi relatado? Então, é assustador também, porque está se reeditando sobre outros ares, outra roupagem, né? Porque quando você fala sobre a supressão da individualidade, isolamento humano, destruição da verdade, tudo isso está acontecendo. Está acontecendo isso cotidianamente. Então, o totalitarismo, como disse o Camus, na obra dele, né? A Peste, né? Ele falava assim: a peste nunca sumirá, sempre estará nos escaninhos, uma fresta debaixo da cama, debaixo de um cobertor. Ele disse isso no finalzinho do livro.
Então, tudo o que foi postulado pela Arendt e foi denunciado pelo Orwell em 1984 é atual. É atual. Porque hoje é muito mais fácil você controlar uma massa inculta, que fica na superfície, que não se aprofunda em nada, que repete frases prontas. Então esse é o desafio, eu estou falando como educador, que é aquilo que a filosofia faz, que é girar o problema. Esse é o desafio, né? Desenvolver o senso crítico. Um trabalho que eu faço com os meus alunos. Leia aquilo que você está ingerindo. Leia o rótulo das embalagens. Verifique se tudo que está ali você pode ingerir. Uma alfabetização científica por embalagens. Que é começar por algo que está perto deles, né? Agora, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante aqui falar sobre uma decepção. São duas decepções longe uma da outra, né? Quando se visita o Monte Olimpo, e os deuses não estão lá, né? Tem os pastores. Então, a filosofia nasce também dessa decepção. Mas também, no julgamento do Eichmann, esperava encontrar o quê? Um monstro. E era um homem comum. Era um burocrata, um servo do partido, que disse: eu nunca matei ninguém, eu nunca metralhei um judeu. Eu apenas organizava a fila, né, do trem que é para Auschwitz. Então, veja como essa questão e que as pessoas hoje também estão dentro dessa banalização. Pessoas comuns provocando cancelamento, propagando fake. Algo recente aqui aconteceu na sexta-feira. Uma aluna chegou para mim e falou: professor, sobre essa foto colorida da Lua, é assim mesmo? Eu estou acompanhando a missão Artemis 2, né? Falei: eu preciso pesquisar, porque eu acredito que isso é fake. Então, veja, é o tempo todo, né? Sabendo o que é verdade, o que não é, e como fazer escolhas, que vai desde do ato democrático de escolher um governante, né, que usa agora cada vez mais as redes para propagar mensagens falsas, destruir a integridade de pessoas que querem realizar um bom trabalho. Como que tudo isso está no nosso cotidiano, né? Então, quando se fala, é muito interessante isso, destruição da verdade, isolamento humano, solidão política, controle ideológico, domínio da realidade, propaganda totalitária e, principalmente, supressão da individualidade. Tudo isso que a Hannah Arendt falou, hoje nós estamos vivendo, né? E aí, obviamente, a gente chega no terceiro tópico da nossa provocação, né? A banalidade do mal digital. Isso. Talvez aqui nós tenhamos um dos pontos mais delicados dessa tarde, né? No ambiente digital, nós vemos pessoas participando da destruição moral de alguém sem pausa para reflexão. Ou porque é impulsionada pelo grupo, ou por conta de uma recompensa social, os likes, né? Ou apenas, talvez, pelo modo de divergir, ou simplesmente pelo automatismo. Né? Vou lá dando like. Automatismo. Vou lá sendo automático. Né? Automático, sem reflexão nenhuma. Isso revela uma nova forma de participação irrefletida em práticas destrutivas. Quando esse lixamento moral virtual se instala, o que acontece com as garantias mínimas de proporcionalidade, de contexto, de contraditório e de dignidade? Nós estamos diante de um colapso do senso de limite? Sim, essa palavra ela é fundamental, o senso de limite. E observe que o jovem adolescente, para a adolescência, tudo é intenso. Faz parte do comportamento adolescente, tudo é muito intenso. E essa intensidade também vai permitir essa banalidade do mal. Tudo é muito intenso, sem pensar, automático, e fica de uma forma que, quando você quer tomar uma atitude, impor limites, você fala onde começou. Qual foi o primeiro momento
que eu não percebi que estava indo além do que deveria ir. E aí fica tardio, né? E as consequências também já estão difíceis de administrar, né? Então. Professor Flávio, esses limites dos quais o professor Nelson está se referindo, e obviamente pela vasta experiência dele com jovens, adolescentes e pré-adolescentes, eles também estariam influenciando os adultos? Também estariam influenciando aquelas pessoas que, apesar de já terem uma formação, ainda podem ser consideradas analfabetos funcionais? Certamente, amigão. A, a pedagogia mais clássica, ela não aceitava 3 respostas. Todo mundo, ninguém, eu nem sabia. Né? Eu imagino os pedagogos da Grécia clássica percebendo seus alunos, inclusive os efebos, que estavam acima dos 17 anos, fazendo coisas erradas. E aqueles pedagogos perguntavam, como chegamos a isso? Ele falou, todo mundo provavelmente tomava um tabefe. Você é todo mundo? Como que... Quem se responsabiliza? Ninguém. Tomava outra BF. Você é ninguém? Por que você participou disso e está falando que ninguém é responsável? Você não sabia das consequências desse ato? O pedagogo poderia perguntar. Não sabia. Pafa, tomava outra. Não que eu estou elogiando ou defendendo uma atitude agressiva contra aqueles que aprendem. Mas o que acontece? Isso ficou tão comum nas últimas décadas, as relações entre quem ensina e quem educa, no sentido do pai, dos professores, dos ambientes pedagógicos, que aqueles que cresceram nos últimos 20, 30 anos aceitam isso como uma normalidade. Né? Se eu não tenho consciência daquilo que eu faço como uma individualidade, uma escolha minha, eu sou todo mundo, ninguém, e eu nem sabia. Né? A gente está vendo tantas coisas absurdas nos últimos tempos, e a desculpa é sempre essa. Por que você massacrou o cachorro? Por que você foi abusado daquela menina alcoolizada? Por que você fez isso? Por que você agrediu sua professora? É sempre assim. Todo mundo, ninguém, eu nem sabia. Né? Isso é tão triste, porque isso evoca aquela psicologia maléfica que sai da mera aceitação para a totalidade da participação. E isso não é de adolescente. Isso já virou uma consequência dos adultos. Se a gente perceber que todo mundo fala mal dos poderes estabelecidos, mas a pessoa atravessa o farol vermelho, mexe com a esposa do vizinho, joga lixo na rua, vai machucar o cachorro de rua. E qual que é a lógica dessa pessoa? Todo mundo, ninguém, isso não é problema meu, nem sei do que se trata. Então, Arendt, ela e Orwell, que são 2 dimensões, né? Uma vai fazer uma construção profundamente filosófica sobre a condição humana frente à sociedade, inclusive os totalitarismos, que é no plural, quanto Orwell, que ele sabia que não precisavam mais naquele tempo mais filósofos escrevendo para a elite. Ele precisava escrever um texto que um adolescente lendo, ele poderia fazer o juízo crítico dele, desenvolver. Né? Eu tinha acho que 14 ou 15 anos quando eu li A Revolução dos Bichos. Eu tive uma professora excelente, que ela que me perdoe, porque eu não lembro o nome dela agora, que ela nos explicou o que era aquilo. A mesma coisa quando estava no meu primeiro colegial, né? O primeiro ensino médio, em que eu fazia num colégio público de bairro, Colégio Camargo Aranha, aqui da Moca, que nós lemos em 1984. Né? Aonde o professor, que eu também me perdoe, que eu não reconheço, não lembro o nome, eles nos avisavam
que nós estamos sujeitos, a partir da nossa fraqueza, nossa falta de consciência, ao ditame alheio, porque é disso que se trata mais que tudo. Quando eu não me responsabilizo, eu sigo a procissão dos comuns, eu não posso reclamar do destino geral daquela sociedade em que eu participei. O professor Nelson, ele está colocando exemplos cotidianos, mas que são gerais. Não pode generalizar. A gente generaliza tudo aquilo que é constante dentro de uma sociedade. Tudo o que uma larga maioria participa. Nós temos um sentido de responsabilidade geral? Eu não sei, acho que bem pouco. As pessoas assumem esse todo mundo ou ninguém? Não. Elas simplesmente fazem. Então, isso tudo nos perturba e nos mostra a pertinência desses dois elementos que você elencou para discutir. Tanto é que, quando eu conversei com outras pessoas, que também não convém citar nomes, elas falam, mas são duas naturezas, uma é teórica, o outro escreve uma ficção, e daí? Eles não estavam no mesmo caldo cultural da década de 20 e 30? O liberalismo de modelo norte-americano fracassou em 29. Beleza, fracassou. Isso dava autorização das pessoas assumirem as dinâmicas stalinistas, nazistas ou do Mussolini, e de todos os que vieram de Curriola nesse processo, hipótese alguma. A ideologia ela é maléfica quando ela diz que o ser humano não tem valor em si. Ela tem um valor na generalização, na cultura que ela vai produzir. E o que os nossos jovens pensam? Exatamente isso. Mas não é, eles não são nazistas, eles não estão no partido, e daí? Eles estão ali naquele elixir do totalitarismo. Eu visto a mesma roupa, como a mesma comida e ajo de forma semelhante que todos desse santo núcleo que é vendido como a beleza, a felicidade e a legitimidade no processo. Não sei se te respondi. Com certeza, com certeza. Da leitura que eu fiz de Arendt, uma coisa que me chamou muita atenção, que me marcou bastante, foi quando ela faz a afirmação de que o sucesso do totalitarismo ele não se faz pelo apoio dos fanáticos, mas ele se faz muito mais pela falta de pensar que as outras pessoas adotam como meio de agir. Né? Eles abdicam do pensamento. Isso até me remeteu uma frase de Martin Luther King, quando ele diz que o que o assustava não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. Perfeito, isso mesmo. E aí, professor Nelson, eu gostaria de saber como que nós deveríamos agir para resgatar essa capacidade de pensar em uma cultura que premia velocidade, adesão e reação imediata. Sim, ótima pergunta. É uma pergunta que requer muita análise, e eu queria aqui pontuar que tenha muito a ver com isso, é que nós estamos vivendo uma desumanização. E para reumanizar a humanidade, eu acredito que, claro, precisa repensar, como eu disse anteriormente, alteridade, empatia, e esse é um desafio permanente, mediação de conflito. Mas eu também penso, vou deixar aqui como algo que eu estou cada vez mais convicto, que a reumanização, ela não virá pela ciência nem pela política, ela virá pela arte. É uma esperança. Eu ainda quero deixar aqui duas questões que são desafiadoras para mudar esse cenário técnico, que é
são duas falas. Uma, o professor escuta muito, os gestores também, coordenadores pedagógicos, quando a mãe chega e fala assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Isso é algo terrível, preocupante quando um educador escuta da mãe que ela não sabe mais o que fazer. Isso é algo assim terrível. A segunda fala, que também eu trabalhei com meus alunos, é quando fala assim, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas mostra essa raiz da desumanização. Porque cada um com seus problemas mata tudo aquilo que a medicina, a psicologia, a assistência social fazem e continuam fazendo para o ser humano, para deixar essa humanidade melhor. Então, realmente, modificar esse cenário, né, é muito difícil. É um trabalho lento, constante, de discutir o tempo todo isso com os alunos. Eu faço algo assim, que eu gosto de reportar aquilo que eu estou vivendo. Eu divido a lousa na metade. Uma parte é com conteúdo científico, a outra parte é educando para o pensar, educando para a paz, que são projetos que eu tenho realizado constantemente. A tolerância. Como é difícil, né? Você lidar com o outro que é diferente de você. E ainda, retomando a Paulo Freire, só se aprende na diferença. Trabalhei isso muito com os alunos. Eu falo, quanto mais você se expõe àquilo que é diferente, mais você cresce. Procure conhecer outra gastronomia, procure ouvir outros tipos de música. Se alguém te convidar para ir na igreja dele, vá. Não precisa ficar com medo que vai mudar sua religião. Vá para saber o quanto que o Brasil é plural da religiosidade, do sincretismo. Mas se fecham, né? Entre eles mesmos, pequenos clãs que se repetem. A repetição é terrível. Quem repete não elabora, como dizia Lacan. Então, todos esses desafios, mas o maior dele é rehumanizar a humanidade. Isso tem que começar sempre na sala de aula e ampliando, né? Então, essa é a minha colocação, essas duas questões terríveis que enfrentamos nessa fala materna, paterna, nessa fala que é quem cuida de mim, usamos muito isso na escola, que quem cuida do aluno repete isso, não sei mais o que fazer com meu filho, e delega para a escola toda uma formação que já não se dá conta, porque temos que ensinar o conteúdo, temos que promover a aprendizagem e, ao mesmo tempo, temos que educar, reeducar aquilo que a família está esgotada, não consegue fazer mais, né? E aí vai se somando cada vez mais atitudes que nós não sabemos onde isso vai parar, né? Então, é isso que eu gostaria de pontuar. Realmente, essa colocação da necessidade da reumanização da sociedade, eu acho que ela é primordial. Só temos um pequeno problema. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda uma formação de grupos mais numerosos que tenham esse objetivo em mente para fazer esse trabalho de reumanização. Mas me parece que, infelizmente, nós não temos todo esse tempo. Nós não temos toda essa condição de fazer com que isso seja algo a curto prazo e talvez nem mesmo a médio prazo. E aí a pergunta que eu faço é: qual é o maior risco para a liberdade agora do cidadão agora em 2026? E qual hábito intelectual, ético ou cívico ele pode nos ajudar a enfrentar esse risco? Qual seria esse hábito que nós poderíamos começar a adotar na tentativa de acelerar um pouco mais essa reumanização? E aí eu gostaria de começar com o professor Flávio. Olha, a pergunta que vale 1 milhão, né? Mas seja como for, a gente tem que fazer um distanciamento do tempo da Arnold e do Orwell, porque eles lidavam com blocos coesos e determinantes.
fascismo italiano, o nazismo alemão, o stalinismo lá na União Soviética, etc. Hoje, esse processo está muito difuso e ele tem que ser trabalhado difusamente. Quais são os problemas que se sobressaem hoje em dia nas relações humanas, nas relações pedagógicas, nas relações sociais, enfim, nas relações? Hoje em dia é o racismo, então isso trabalharemos. Porque eles não são difíceis de se trabalhar isoladamente. O problema é que, como você colocou, nós temos aí essa difusão de um pensamento contra o outro, de autoafirmação, de um pensamento que não é partidário, mas ele é ideológico, no mau sentido da palavra. Lembremos do Cazuza, ideologia precisa de uma para viver. Que ideologia você precisa para viver? É do todo? É de contradizer o quê? Enquanto os pais e educadores não souberam o que devem fazer, step by step, ou seja, passo por passo, a gente vai ficar rodando em círculo sem chegar a lugar nenhum. Então, a criança, o adolescente, eles podem ser orientados desde que sejam nos arcabouços que o estão influenciando ideologicamente. Tá bom? Espero ter respondido. Isso me trouxe uma figura recorrente do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Sempre. É a imagem dos nossos adolescentes jovens e jovens. Sem falar das crianças, que a gente deixa de lado. Mas uma coisa que é muito interessante é que é o seguinte, da forma como nós estamos conduzindo essa discussão, pode parecer que, no primeiro momento, a gente busque uma homogeneidade de pensamento, mas que não era esse o critério utilizado pela Arendt. Ao contrário, ela dizia que você consegue combater o totalitarismo, você consegue diminuir a banalidade do mal, quando você alimenta a pluralidade, quando você alimenta a possibilidade da discussão de pontos de vistas divergentes, convergentes ou mesmo aleatórios, mas mantendo-se um certo nível de respeito sem partir-se para uma violência, para uma agressividade ou mesmo para um cancelamento. Como é que você veria esse tópico, professor Nelson? Então, são questões realmente desafiadoras, né? Então, quando eu citei Paulo Freire, que só se aprende na diferença, eu estou falando de ser plural. E ser plural avança no patrimônio cultural, né? No capital cultural. É importante isso. E esse trabalho que eu tenho feito, como disse, é lento. É lento, mas é urgente. É aí que dá angústia. Porque você sabe que as situações são cada vez mais desafiadoras, porque nunca a maldade esteve tão próxima do jovem como agora. E quantos jovens vão trabalhar para o tráfico? E se ele sair da escola mais cedo ele trabalhará para o tráfico. É um desafio constante que eu vivencio, né? Por isso que nós estamos fazendo o quê? Tornando a escola plural. Isso é muito sério, muito útil e necessário. Então a escola, no caso a escola que eu leciono, que é da prefeitura, uma escola excelente, nós temos vários projetos no contraturno. Projetos de educação ambiental, de robótica, projetos de academia estudantil de letras, aprender outro idioma. Nós temos vários projetos no contraturno. Então, uma escola plural, ela causa no aluno um desenvolvimento crítico. Aos poucos, ele vai percebendo o que é realmente cultura. E a cultura ela é plural. Agora, eu quero pôr aqui algo que eu tenho feito e que tem dado certo, que é
sempre partir do aluno. Então eu pergunto para eles quais séries estão assistindo, porque eles assistem séries. Né? E aí, aos poucos, eu vou sugerindo uma série ou outra que contribui para eles uma reflexão ética. Então, eu falo assim, olha, lição para o lar, né? Eu falo isso para eles. Assistir essa série, essa temporada, esse episódio. Quando eu consigo também passar na sala de aula, porque episódios curtos, que promovem reflexão. Então, não adianta tentar algo que seja muito distante do aluno. Né? Se ele assiste séries, tem muita série papo cabeça, reflexão filosófica. Você encontra o mito da caverna de Platão, você encontra isso em desenho. E assim, se aproximando deles e promovendo essa pluralidade, que é uma escola séria, que promove esses projetos no contraturno. O aluno fica mais tempo na escola, se desenvolve não só algo retilíneo, mas se desenvolve de uma forma irradiada, né? Uma espiral que vai se abrindo cada vez mais. Eu acredito que essa pluralidade necessária que as escolas devem promover. Isso só causa um bem incrível para o aluno, né? Então, essa seria a minha colocação quanto à pluralidade em Hannah Arendt, que ela promovia isso, né? Dentro do aspecto da educação. Muito bem. O que eu gostaria de alertar aqui é que a proposta da discussão de Orwell e Arendt, ela não é uma proposta no encontro imediato de uma solução do problema, mas principalmente na detecção de que existe um problema, na detecção de que nós estamos fadados ou a transformar uma ficção em realidade, ou, pior ainda, fadados a voltar nos mesmos erros do passado da história. E, obviamente, nós precisamos, talvez, encontrar caminhos para minorar ou para protelar talvez esse resultado já anunciado. Né? É óbvio que esse papel que o professor Nelson Pascarelli desenvolve com os seus alunos é um papel maravilhoso. No entanto, é o professor Nelson que faz isso. Quantos professores Nelsons nós devemos ter para começar a mudar significativamente o pensamento de uma sociedade? Não temos a pretensão de trazer a solução do problema, mas a nossa pretensão é a da provocação. Temos um problema. Esse problema é reconhecido, esse problema afeta a todos. O que fazer a respeito disso? Então, nós temos a experiência do professor Nelson, nós temos a fala muito significativa do professor Flávio, e temos essa base histórica literária de dois grandes pensadores, um escritor distópico, ficcionista, e uma filósofa que vivenciou na pele a dura realidade do totalitarismo. Nós já estamos chegando praticamente ao fim da nossa live, e eu gostaria de deixar aos nossos convidados 3 minutinhos de considerações finais, já de antemão agradecendo a presença, a disponibilidade. Essa live ela está sendo gravada e posteriormente ela vai ser editada em clipes e vai ser passada para todos para que a gente fomente exatamente essa provocação, né? Para que o assunto também não fique encerrado por aqui e não seja apenas mais uma live sobre um assunto que nos toca diretamente. Professor Flávio, deixo com você, então, as suas considerações finais da participação nessa live de hoje.
eu me reporto mais uma vez ao Eugène Charbonneau, quando perguntaram para ele qual a solução da humanidade. E ele disse: toda a solução da condição humana está no próprio ser humano, na empatia, na compaixão, na solidariedade e na ação propositiva, né? E é utópico, sim, é complicado exercer isso na multiplicidade da condição humana e das várias, múltiplas, infinitas facetas da sociedade, indiscutivelmente. Mas se nós temos uma seta que nos indica o caminho, apesar dos tropeços que eles nos indicam, a gente pode não chegar na utopia, mas nós podemos evitar a distopia, né? Se podemos pensar no ser humano, na sua multiplicidade, nos valores que ele possa desenvolver, então pensamos como Arendt. Não vamos, sabe, amargar num totalitarismo, num igualitarismo, que ela também tinha assim, uma série de restrições com todos os motivos do mundo. Né? Fazer que nem o professor Nelson faz. Nossos alunos, eles são únicos num universo múltiplo. Então, vamos aproveitar as coisas que lhes são peculiares para promover não só a educação do saber, mas com a educação do viver. Tá certo? Agradeço imensamente essa linda oportunidade, acho que essa oportunidade das mais importantes e necessárias, e espero, francamente, que a gente tenha outras oportunidades e que tudo aquilo que a gente discutiu nesse momento venha a frutificar. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos que estão aqui conosco e os que vão posteriormente assistir e participar desses momentos. Obrigado. Eu agradeço por essa oportunidade tão preciosa, né, de poder debater, discutir, e eu quero pontuar algo importante. O tempo que rege o cenário escolar é o gerúndio. Lá tudo está acontecendo, adolescendo, repensando, refazendo, aprendendo. O tempo do gerúndio é o tempo da ansiedade também. Então, isso é constante. Nós não sabemos o que é um aluno que está pronto. Nós não temos essa resposta. Isso gera no educador comprometido uma grande ansiedade. Uma fala importante que aqui foi dita, que é o seguinte: o silêncio dos bons é aterrorizante, é pior que a maldade dos maus. Eu tenho trabalhado isso com meus alunos. Não silencie diante da maldade, denuncie, faça denúncia anônima. Se você vê a sua mãe sendo agredida e você fica quieto, você também está agredindo a sua mãe pelo seu silêncio. Você observa um animal sendo vitimizado, machucado, uma criança sendo abusada, você sabe disso, não silencie, porque a velocidade da maldade é impressionante. Os bons demoram mais para se unir e tomar uma atitude. Eu quero fechar aqui sobre um comentário de Orwell, que é assim: em 1984, pode ser entendido como um alerta sobre os perigos do totalitarismo e sobre a importância da verdade, da liberdade, do pensamento crítico para a preservação da dignidade humana. É isso que eu entendo que o Orwell propôs, usando o recurso da ficção, propôs um alerta. Eu agradeço essa oportunidade, desejo a todos aí um bom final de tarde, um ótimo domingo, né? E realmente eu gostaria também de participar de outros momentos, porque foi muito gratificante estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Flávio, obrigado, professor Nelson, pela participação, pela cooperação, por trazer informações realmente valiosíssimas para essa necessidade que nós temos, que é a necessidade de reaprender a pensar. Ao terminar esta live, eu deixo a todos um convite muito simples e muito sério. Não aceitem
passivamente a versão pronta dos fatos, como disse o professor Nelson, né? Não entreguem sem resistência a sua própria interioridade. Não abram mão da coragem de pensar com autonomia, inclusive, sobretudo, quando isso for desconfortável. Porque a liberdade começa no espírito crítico, mas ela só se sustenta quando encontra voz, quando encontra responsabilidade e, principalmente, quando encontra ação. Muito obrigado pela presença, pela qualidade do chat, pela seriedade desta conversa. Se esta reflexão fez sentido para você, compartilhe com quem valoriza pensamento crítico, democracia, privacidade e liberdade. Boa tarde e continuem pensando.